O Serra Dourada Esporte tem o prazer de receber hoje o Dr. Sérgio Rassi, presidente do Goiás. Boa tarde, seja bem-vindo, presidente. Boa tarde, Osair. Um prazer estar aqui com você. Dr. Sérgio Rassi, o Goiás falou-se em Paulo Roberto Falcão e contratou o auxiliar dele, Julinho Camargo. Um nome até então desconhecido do grande público. Por que isso aconteceu? Quem sabe vai valer aquela premissa de que o discípulo sobrepuja o mestre, né? E em várias situações a gente teve exemplos como esses. Grandes treinadores que estão hoje aí tomando conta dos grandes times do futebol brasileiro começaram assim. Aqui mesmo no Goiás nós revelamos o Anderson, revelamos o Cuca, sem falar do Filipão, que começou a carreira aqui no Goiás. Então essa mudança de treinadores possibilita que um treinador, às vezes, sem tanto nome, sem tanta importância, uma vez dada uma oportunidade a ele, ele possa mostrar seu trabalho. Nós fomos atrás do Falcão, como você falou. O Falcão nos encheu de elogios, o seu auxiliar, que era o Julinho, e ele mesmo sugeriu que, perante uma impossibilidade com ele, o nome do Julinho seria, nós estaríamos muito bem servidos. Vale dizer que o Falcão, ele, quando está em alguma outra agremiação, ele leva essa equipe, e o Julinho é quem acaba fazendo os seus trabalhos de base, os seus trabalhos à beira de gramado e tudo mais. Depois de uma derrota do Goiás na Copa do Brasil para o Ituano, doutor Sérgio, o senhor disse que o Goiás contrataria 2 jogadores de impacto. Falou-se em Walter, Rafael Moura, e a torcida está tendo que se contentar com Wesley, com Rafael Coelho. Agora fala-se em Falcão, doutor. Aí o Goiás contrata o auxiliar dele, que tem pouquíssima experiência em times profissionais. O senhor não teme que essas atitudes afastem ainda mais o torcedor do Goiás dos jogos do time? Temer eu temo, mas é a medida adequada. Eu ajo pela razão, não pela emoção. Eu ajo com embasamento financeiro, não com especulação. Eu procuro sempre respeitar a lei da receita e da despesa. Esse é o passo que as nossas pernas dão. Eu não dou passo maior que as pernas permitem. Então a nossa realidade, o torcedor tem que entender que é essa. Nós não podemos fugir dessa realidade. E essa realidade não foi criada por nós. Essa realidade foi uma consequência de todo esse período, né? Nós estamos pegando o barco que estava navegando e naufragando. Agora é uma tentativa, desde a época que o seu Ailê assumiu o clube, de soerguer a equipe financeiramente falando. O senhor é muito elogiado pelo profissional que é, pelo empresário conceituado que é, e também por equacionar a situação financeira do Goiás, por estar pagando as muitas dívidas que o Goiás tem. Mas não há um risco muito grande, né, fazer uma economia tão grande como o senhor está fazendo e o time ser rebaixado? Sem dúvida, Oswaldo. E a conta ficará ainda maior? Sem dúvida. Hoje mesmo, numa entrevista, eu mencionei isso. Todas as vezes que você aplica um choque de gestão, que é o que nós estamos fazendo, é o tal do remédio amargo, todas as vezes que você faz isso, você corta na própria carne e isso traz algumas consequências. A primeira consequência é essa, é o afastamento do torcedor dos estádios. Por quê? O torcedor é passional. O torcedor é emoção pura. O torcedor só quer saber de uma coisa: vitória. Eu, como torcedor também, me sentiria da mesma forma. Ele não está muito ligado se o clube está devendo, se o clube está pagando, se o clube está se reorganizando financeiramente. Ele quer ir ao estádio e comemorar a vitória do seu clube. É natural isso, mas como eu disse, isso é passional, isso não é racional. Quando o senhor assumiu o Goiás, pouco tempo depois, o senhor ameaçou renunciar ao cargo, porque disse na oportunidade que não pensava que a situação fosse tão preta, né? Que o senhor pensava que era uma coisa e no final das contas, depois que assumiu, a situação era bem mais complicada. Quem mentiu para o senhor? Foi o Ailê Pinheiro? Não. Olha, eu era vice-presidente na época, então eu tinha a obrigação de saber disso. Só que a questão financeira do clube, ela não passava diretamente por mim. Eu era um vice-presidente mais ligado a futebol, a assuntos de futebol. O próprio João Bosco, que era o presidente, e o Adriano, que era o outro vice-presidente, que cuidava com ele da parte financeira, os dois mesmos se assustaram quando em janeiro eu disse: olha, nós estamos com 11 milhões e 800 mil reais negativos. Para começar uma gestão onde você ganha
da televisão 1.400.000 por mês. Você está querendo dizer que eles não sabiam desse rombo? Não imaginavam que fosse tão alto. Por quê? É fácil de explicar isso. No final de ano, você tem várias rescisões contratuais e vários atletas acabam levando o clube para a justiça por uma razão ou outra. E quando é que essa realidade cai no clube? É em janeiro, fevereiro. Já não é a mesma gestão. Então, nem os próprios meus queridos amigos Bosco e Adriano, ao meu ver, sabiam disso. Quando eu mesmo assumi o clube, eu ainda brinquei com o Bosco e falei, Bosco, você não me está deixando muita dívida não, né? Em torno de 1 milhão e tal, dá para a gente arcar. Ele falou, Sérgio, eu acho que é um pouquinho mais que isso. Quer dizer, nem ele imaginava que era um valor estratosférico como esse. Mas não foi só esse o problema. Além disso, nós tínhamos dívidas acumuladas de gestões anteriores, totalizando algo em torno de 40 a 45 milhões de reais. Doutor João Bosco Luz foi negligente com a situação financeira do Goiás? Não, de maneira alguma. Não considero dessa forma. Existem coisas, como eu disse, que você descobre no curso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu deveria estar fazendo o pagamento do salário dos atletas. E cheguei no clube, não tinha dinheiro para pagar o salário dos atletas. Por quê? Porque não tem caixa. Então você não fez uma previsão? Nós tínhamos a previsão, mas tivemos que pagar o bicho do campeonato goiano, que já fazia tempo que não pagávamos, teve a rescisão do Hélio e tivemos baixíssimas arrecadações, onde esperávamos um valor maior, que não houve. Se você somar essas três coisas, eu fiquei sem saldo para quitar a folha de pagamento dos atletas do mês passado. Iremos quitar, se Deus quiser, até a semana que vem. Mas quando ocorre uma pequena situação contrária, quebra todo o seu orçamento. O presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, o Ailê Pinheiro, ele elogia o senhor muito pela maneira equilibrada, pela economia que vem fazendo no Goiás. E sempre cita o rombo que é hoje a dívida do Goiás. Valores astronômicos que ocorreram em administrações passadas. Mas aí a gente percebe uma certa incoerência. O Ailê foi presidente do Conselho Deliberativo nessas gestões passadas. A propósito, ele indicou esses presidentes para o Goiás, né? Ele colocou o dedo e o presidente foi eleito. Raimundo Queiroz, Dr. Cid, Dr. João Bosco Luz, Paulo Goulart. Ele foi conivente com essa situação? Onde está a responsabilidade do Ailê Pinheiro nesse rombo que existe hoje no Goiás? Oswaldir, é aquela mesma situação. Eu faço até um paralelo aqui no hospital. Vários médicos já trabalharam no meu grupo. Muitos me traíram, entre aspas. Eu os criei aqui, dei o melhor do meu potencial, transferi conhecimento a eles. Na primeira oportunidade viraram as costas e se rebelaram. E criaram, por exemplo, serviços que, de certa forma, competem com o meu. Não é? Eu acho que ninguém pode prever quem é de bom caráter, quem não é de bom caráter, quem tem boa intenção, quem não tem boa intenção. Mas não era obrigação do Ailê Pinheiro, como presidente do Conselho, fiscalizar esses presidentes? Sim, sem dúvida que era, e é, não é? Mas nem sempre você consegue fazer isso. Doutor Sérgio, a questão Eric pesou na demissão do Hélio? Não acredito que tenha pesado. Nitidamente, houve uma indisposição entre os dois. Isso ficou bem claro. Mas nós jamais damos preferência numa situação dessa, vamos dizer assim, ao empregado. O Hélio disse que agiu de acordo com a diretoria, o que a diretoria pediu para ele fazer, é verdade? Mais ou menos. O Hélio há muito vinha nos dizendo que se o Eric continuasse com seu descompromisso, ele iria ser sacado do time. Isso ele nos falou. Olha, se o garoto não se compromissar, se o garoto não ter envolvimento, um bom relacionamento com os colegas e dedicar-se mais aos treinamentos, eu vou sacá-lo. E ele está indo mal nos jogos. Isso ele nos avisou. E protelou. E vou além, não foi só o Hélio, não. Outros treinadores também falaram isso no passado. E demos uma chamada no Eric. E ele continuou, sob a ótica do Hélio, com o mesmo não envolvimento. Até que chegou um dia e ele nos comunicou. Nós vamos sacar o Eric. A diretoria se opõe? Depois de tantos avisos prévios, nós não nos opusemos. E a situação do Arley? Os torcedores recentemente pediram para o senhor a cabeça dele. Ele fica até o fim. Qual que é a parcela de responsabilidade, de culpa do Arley nesse time que aí está? Eu considero um mau profissional aquele que é desonesto, um mau profissional aquele que não acorda cedo,
aquele que não fica até o último instante responsável pelas suas atribuições e que não tenha competência. Isso é um mau profissional. De todas essas características, eu não tenho nada a reclamar do Arley, absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele se esforça em ter esses 4 itens sempre plenamente realizados. Agora, ele paga o ônus de ser uma estreia, vamos dizer assim. Não é? É um neófito, como se diz, na profissão. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Tudo de bom. Tudo de bom.